Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores São Paulinos comentam. Vamos falar aí, né, desse triste empate aí de 0-0 com Fortaleza, né? O São Paulo não jogou bem o grande parte do jogo, né? Mas acho muito também pelas atuações aí individuais de alguns jogadores aí que foram muito mal. Ferreirinha, xinguei muito ontem, então é melhor falar menos assim. Tá voltando a ser o Ferreirinha aí de 2, 3 meses atrás, né? E aí a gente vai comentar, né? São Paulo fica aí com 9 pontos, né? Muitos empates. E aí a gente não tem muito o que dizer, né? São Paulo precisa ir, vai próximo jogo do Brasileiro é com o Palmeiras, fora de casa, no sintético e tudo mais, então a gente já sabe como que vai gerar dificuldade, né? A única coisa boa é que, assim, empatando com Fortaleza, Fortaleza não passou o São Paulo, né? Então essa que é a grande situação. Mas eu queria também falar sobre, né, eu já comentei aqui em outros vídeos sobre jornalistas e jogadores tal, e eu já tinha notado em outro jogo, mas eu falei assim, deve ter, tudo bem, né? Eu tive uma opinião diferente apenas e certo. Mas eu estava vendo aqui, né, lá no site da Globo, sempre após os jogos tem a nota, né, de um jornalista e a nota do pessoal. A nota do pessoal a gente releva porque torcedor tá com raiva, ou torcedor tá eufórico, tal, mas já foi a segunda vez que eu vi as notas dessa mesma jornalista e, cara, parece que eu assisti outro jogo, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês e aí a gente vai comentar um pouquinho aí sobre. Então tá aqui, ó, atuações de São Paulo, Ferreirinha perde pênalti, equipe tem noite ruim no Morumbi, dê suas notas. Vamos lá então. Rafael, né? Eu não vou colocar falar sobre a nota do público, vou falar só na nota 6,5, quanto foi acionado, tal. Beleza, Rafael tem uma atuação segura, não tomou gol, concordo, tá? Ferrarese. Esse aqui eu já começo assim. Olha só o que a jornalista aqui, ó, vamos dar até crédito aqui, ó. O nome dela é Júlia Mazarin, tá? Ela fez uma pergunta lá entre os dia não respondeu muito bem ela não. Breno Lopes subiu inúmeras vezes pelas costas dele, que não soube se comportar como terceiro zagueiro. Foi lento e errou praticamente tudo que tentou. Atuação muito abaixo da média do venezuelano. Cara, eu discordo. No primeiro tempo ele teve alguma dificuldade de marcação? Teve. Mas se você ver todos os cruzamentos que foi na área de São Paulo, a grande maioria quem tirou foi o Ferrarese. E principalmente no segundo tempo, pela direita, quem estava ajudando o ataque era ele. Então eu não acho que foi tão desastroso assim, não. Para mim, do setor defensivo, ele foi até um dos melhores, hein? Tá? Então, eu já discordo aí. Alan Franco foi o melhor da defesa. Apesar de não ter feito uma partida tão acima da média, venceu divididos e liderou bem o setor. Discordo sumariamente. Para mim, do setor defensivo, o Alan Franco foi o pior de todos. O pior. Vou te dar 3 lances. No primeiro tempo, ele foi tentar sair jogando, esticando uma bola, deu no pé do cara do Fortaleza. E se não fosse o Juan ou o Bobadilha ter desarmado o cara ia sair na cara do gol. No segundo tempo, ele fez duas merdas ferradas. Uma delas, que foi o cúmulo, né? O Wendel tinha desarmado o cara do Fortaleza. Aí ele entra na frente do Wendel, desarma o Wendel, a bola cai pro Davidson, deve chutar pro gol, o Juan salva. E teve um outro lance que também ele deixou o cara passar e não foi em cima. Simplesmente ficou olhando.
Então, dois erros assim muito graves. Então, não foi o melhor da defesa muito. Então, eu já vi outro jogo. Juan, mais uma vez não foi bem. Errou alguns botes importantes, perdeu bolas que poderiam comprometer, teve atuação abaixo. Cara, o cara salvou o gol lá do Daverson. Ele fez bons desarmes. Ele foi firme, tá? Um erro lá com o Alan Franco lá, que o Alan Franco entrou na frente dele, aí ele chutou todo torto lá. Foi o erro que ele cometeu, muito porque também o Alan Franco atrapalhou. Então, discordo completamente. O Wendel travou um dos chutes dos adversários com uma recuperação gigante, no geral teve boa atuação. Não discordo, muita gente aqui tá colocando nota baixa para ele. Eu achei ele um jogo razoável, tá? Bem melhor do que os últimos que ele fez, tá? Apoiou algumas vezes o ataque e tudo mais, não dá para criticar tanto aí o Wendel nesse jogo, não. Alisson, a sequência parece pesar, o volante foi o melhor do setor, mas não conseguiu desempenhar no futebol acima da média como vinha fazendo. Foi mais ameno. Não concordo. Para mim, o Alisson jogou mal. Jogou mal. Não sei se é o cansaço, mas ele já vem jogando mal algumas partidas. E assim, gosto do Alisson, acho ele um bom jogador, mas tem um negócio que me irrita muito nele. Reparem que sempre a primeira opção dele é passar para trás. Pode reparar nisso. Primeira opção dele é sempre recuar a bola. Isso é complicado, principalmente quando ele está bem no setor, bem no meio campo, assim, no círculo central. Reparem isso. A primeira opção dele é sempre recuar. E ele tá sentindo essa sequência aí, não tá jogando bem. Bobadilla. Não conseguiu cobrir Marcos Antônio com a mesma sintonia e qualidade na saída de bola. Fez o simples, nada além disso. Eu achei o Bobadilla do meio-campo melhorzinho, hein? Tá? Deu alguns bons passes, correu que nem um doido, tá? Ele que estava cobrindo aí, principalmente no segundo tempo, quando entrou lá o Lucas Luciano, que foi triste o negócio. É, o cara se matou em campo e eu acho que ainda assim deu uns dois, três passos para frente, assim, conseguindo boas chances, fez alguns desarmes. Eu não achei. Ele não jogou tão bem como o Marcos Antônio vem jogando, isso eu concordo, mas com as características do Bobadilla, eu acho que ele jogou razoavelmente bem. Matheus Alves, ela deu a mesma nota dele para o Bobadilla. Teve que recompor em muitos momentos, teve a criatividade minada. Não foi tão bem quanto as partidas, mas não comprometeu. Discordo sumariamente. E nessa fala, ela quis dizer que quem ferrou ele foi o Zubeldia. Você vê o Tom, né? Teve a sua criatividade minada. Eu não vi ele fazendo uma jogada certa, tá? Também não vamos cobrar o moleque e tal, mas ele não jogou merda nenhuma ontem. Nada que ele fez foi certo. E ela deu a nota igual do Bobadilla. Eu não vi esse jogo do Matheus Alves, não. Foi péssimo pra mim. Luciano. Foi pedido pela torcida, mas não correspondeu tanto. Foi lento na subida ao ataque, recuou algumas jogadas e não criou. Abaixo. O Luciano foi péssimo. Péssimo. A única coisa que ele fez razoável foi um chute que ele deu pra fora lá num pivô que o Rian Francisco fez. Só. Só. Mas péssimo também. Entrou muito lento. Lucas Ferreira. Precisou cobrir a lateral e não se decepcionou. Mordeu em cima das jogadas. O problema é que isso minou o futebol do garoto. E muitas vezes desistiu do um contra um e ficou com dificuldades. Mas assim, tecnicamente ele não estava bem. Taticamente ele até correspondeu a alguma coisa e tal, mas tecnicamente também não jogou bem. E o fato dele precisar voltar para marcar é função dos pontas. Não tem essa, não tem time que os pontas não precisam voltar para marcar. Então, de novo, a jornalista quis aqui culpar o Zubeldia pela má atuação do jogador e não foi isso. Rian Francisco entrou nos minutos finais e fez o arroz com feijão, nada mais que isso. Ele fez uma jogada, que foi esse pivô pro Luciano. Depois ele sumiu lá entre os zagueiros, não fez nada, então nada justifica ele tinha seis no jogo aí. André Silva, 5,5. Foi pior que o Rian Francisco, segundo ela. Fez uma partida apagada, perdeu alguns lances que poderiam levar perigo, não demonstrou o poder de decisão esperado dele. Noite ruim. Ele jogou uma partida brilhante? Não. Mas os dois lances que o São Paulo teve chances claras de gol, ele participou. Foi dele o passe para o Lucas Ferreira perder aquele gol cara a cara com o goleiro do Fortaleza. E foi um pivô também do André Silva que deixou o Ferreirinha na cara do gol e o Ferreirinha fez toda aquela merda lá. Então, assim, não jogou bem? Não jogou bem. Mas vamos pesar que as duas principais jogadas de gol do São Paulo saíram do pé dele. Então, acho que você tem que pesar isso também. Ferreira, após ter sido preservado, retornou, apareceu outra cotação. Aqui ela deu a nota mais baixa e foi óbvio, né?
Ferreirinha, ele não jogou grande coisa no primeiro tempo, e no lance, o cara conseguiu perder, fazer tudo errado em dois lances seguidos, né? Ele poderia ter chutado no gol, não, quis driblar o goleiro, né? O goleiro esperou ele tomar a decisão. E muito espertamente, o goleiro, quando viu que ele ia bater o pênalti, fez a mesma coisa, esperou ele tomar a decisão e ele decidiu mal, ele catou o pênalti. E pênalti nojentamente batido, né? Um nojo aquilo lá. Que lá nem criança de segunda série do ensino fundamental bate um pênalti daquele jeito, certo? Horrível, né? Tem que parar com esse negócio de aposta de neto, jogar bola. Jogar bola e saber que ele é um jogador mediano. Ele não é craque. Lucas, aí ela deu 6. Voltou ao time após 10 jogos, você tomando hit e tal. No geral, teve uma atuação para dar pegada. Desculpa, foi uma atuação péssima. O Lucas ontem foi mostrado o quê? Que ele não tá em condições de jogar. Não tá, não tá. E ele fez, assim, duas jogadas que você vê que o cara tá pregado ainda. Ele tentou correr com a bola e perdeu as duas vezes. E teve uma que foi no meio campo, deu um contra-ataque, quase o Fortaleza fez um gol. Certo? Então, assim, não jogou nada. Não jogou nada, não tá em condições físicas, não vou cobrar também, mas não jogou nada. Não adianta passar o pano, sabe? Aí Zubeldia deu 5,5. Optou por improvisar Ferrarese na lateral direita, e isso não teve. Improvisar o Ferrarese o quê? O Ferrarese já vem jogando essa função há muito tempo. A diferença é que tem jogos que joga o Cedric mais aberto e tem jogos que joga o Lucas Ferreira. Mas ele faz essa linha aí de três, com ele caindo mais à direita como lateral. Isso ele já tá jogando há muito tempo. Então, eu não considero mais isso um improviso, tá? Além disso, demorou para mexer. Não acho que ele mexeu. O que eu acho que ele fez errado foi não ter usado todas as substituições. Mas ele colocou quem as pessoas queriam que colocasse. E tentou encontrar soluções para os problemas defensivos e ofensivos. Então, assim, vamos lá, vamos falar do Zubeldia. Se ele não coloca o Luciano e o Lucas, ia ter choradeira. Ia ter as maritacas lá falando, ia ter a gritaria lá. Ah, porque o Luciano fez 2 gols no último jogo, por que que ele não entrou? Ah, o Lucas estava do banco, por que que não usou o Lucas? Usou os dois, não usou? Não foram bem, certo? Escalou lá o time com os garotos lá, não foi? Então, você vê que tudo que o cara fizer tá errado, certo? Tudo que ele fizer vai estar errado. Se o São Paulo não conseguir resultado, sempre a culpa é dele. Então, assim, principalmente por parte desses jornalistas da Globo, você vê isso. O problema é que, assim, acho que alguns jornalistas, jogadores e torcedores acham que o São Paulo tem aquele time lá do Raí, do Miller, do Careca, sabe? E não é esse time. O São Paulo é um time de jogadores médios, tem dois jogadores um pouco acima, que é o Lucas e o Oscar, tá? Que não estão bem fisicamente, certo? Um monte de garoto. E é isso. E é isso. São Paulo não tem craque. Então não dá para cobrar, sabe? É um técnico médio para um time médio. Foi o que eu ouvi e eu gostei disso. E assim, né? Você vê que tem gente que tá na pira só para criticar mesmo, tá? Ontem mesmo eu estava vendo uma live aí do Arnaldo Tironi. Um cara começou a cobrar, falou assim: por que que ele tirou o Marcos Antônio que tá jogando bem? O cara que se diz um torcedor que tá reclamando do time, nem sabia que o cara tava suspenso. Então você vê que é o reclamar por reclamar. Então qualquer coisa que ele faça, vão reclamar, certo? Isso que dá no saco, entendeu? É, Então é isso, pessoal. A gente está vendo aí, né? São Paulo não, o resultado foi péssimo, certo? São Paulo foi bem? Não. Mas assim, eu acho bastante covardia só colocar na conta do meu dia. Ele não mandou o Ferreirinha bater o pênalti daquele jeito. E se bobear, foi até acho que contra ordens dele que o Ferreirinha bateu aquele pênalti, porque quem ia bater era o André Silva e o Ferreirinha tirou a bola, certo? Aí vamos ver. Eu espero que vá à direção, que o próprio Zubeldia converse com o Ferreirinha e fale assim: ó, você nunca mais vai bater pênalti aqui, velho. É isso, certo? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.